Olá, eu sou Marina Aze, cirurgiã de cabeça e pescoço, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da glândula tireoide. É muito comum os pacientes chegarem ao consultório falando que estão com tireoide. Então eu vou explicar um pouquinho como a gente faz a avaliação dessa glândula, que é extremamente importante. Ela é uma glândula que está presente na parte anterior do nosso pescoço. Esse aqui é um modelo que está mostrando a presença da glândula tireoide e a relação dela com a laringe, que é o órgão responsável pela respiração, pela fala e também pela deglutição. A glândula tireoide, ela tem um formato que lembra um escudo. Tireus em latim significa escudo, mas é muito mais comum a gente falar que ela se parece mesmo com uma borboleta. Na verdade, cada asa da borboleta é o que a gente chama de lobo tireoidiano, e o corpo da borboleta seria a porção central da glândula, que é chamada de istmo, que conecta um lado ao outro. A glândula tireoide pesa aproximadamente 25 gramas e ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos. Esses hormônios são responsáveis pelo controle de todo o metabolismo no nosso corpo. Ninguém vive sem hormônio tireoidiano. O hormônio tireoidiano é o mesmo no homem, na mulher, no idoso ou na criança. Quando nós vamos fazer a avaliação da glândula tireoide, é necessário basicamente que se façam dois tipos de exames. Um deles são os exames laboratoriais, são os exames de sangue, e o outro exame é a ultrassonografia da tireoide. No exame de sangue, o que a gente consegue avaliar é o bom funcionamento da glândula tireoide. Basicamente, nós vamos fazer a dosagem do T4 livre ou a tiroxina livre, que é o hormônio circulante no sangue que é convertido perifericamente ao T3 livre e que tem ação direta no metabolismo celular. O TSH, que é o outro hormônio que é dosado no sangue, que é chamado de hormônio tiroestimulante, não é produzido pela glândula tireoide. Ele é produzido pela hipófise, que é uma glândula que fica presente aqui dentro da nossa cabeça, e esse TSH vai se ligar a receptores na superfície da tireoide, estimulando a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos. E é assim que a gente avalia esse eixo de funcionamento da glândula. Existem situações que vão interferir no bom funcionamento da glândula tireoide. Uma dessas situações é o que a gente chama de tireoidite de Hashimoto, que é muito frequente na nossa população, principalmente em mulheres. O que acontece na tireoidite de Hashimoto? O próprio organismo passa a produzir anticorpos. Existem dois tipos de anticorpos, o anticorpo anti-TPO e o anticorpo anti-tireoglobulina. Os dois podem estar aumentados ou apenas um deles. Quando esses anticorpos se elevam no nosso sangue, no nosso organismo, o que vai acontecer é como se esses anticorpos atacassem a glândula tireoide e vão levando à destruição das células que produzem o hormônio tireoidiano. A evolução desse quadro pode ser bem lenta ou pode acontecer de uma forma mais rápida. Com a evolução desse quadro, o que acontece é que a glândula tireoide deixa de produzir a quantidade de hormônio que o nosso corpo precisa e, consequentemente, pode surgir o que a gente chama de hipotireoidismo, que é a falta de hormônio tireoidiano no nosso organismo. E com isso começa a surgir uma série de sintomas, como por exemplo, o aumento de peso, sonolência, a pele fica ressecada, o cabelo fica quebradiço, a unha também fica quebradiça. Nesses casos, o que a gente faz é a reposição do hormônio tireoidiano. O hipotireoidismo não é tratado cirurgicamente. O que é necessário se fazer é a reposição do hormônio que está faltando no corpo. Uma outra condição é quando a glândula tireoide passa a produzir mais hormônio do que o nosso corpo precisa, levando a um excesso de hormônio tireoidiano no nosso corpo. Essa condição é chamada de hipertireoidismo. Esse excesso de hormônio tireoidiano vai provocar uma aceleração do metabolismo. Geralmente a pessoa começa a perceber perda de peso, insônia com dificuldade para dormir, coração acelerado, algumas pessoas falam que tem uma sensação de batedeira no coração, no peito, e uma dificuldade de concentração. Geralmente a pessoa percebe um estresse muito grande. Diarreia também pode se fazer presente por uma aceleração do ritmo intestinal. Então essas alterações que eu acabei de descrever são alterações metabólicas, alterações do funcionamento normal da glândula tireoide. Só que, para eu fazer uma avaliação completa da glândula tireoide, eu também preciso avaliar a estrutura da glândula tireoide, a anatomia da tireoide. E isso é muito importante, porque a grande maioria das pessoas espera que o exame de sangue mostre alguma alteração do funcionamento normal da glândula para evidenciar a existência de um nódulo tireoidiano, mas não existe essa associação obrigatoriamente. Na grande maioria dos casos,
O nódulo tireoidiano existe sem existir nenhuma alteração do funcionamento normal da glândula. E é por isso que é importante também se fazer a ultrassonografia da glândula tireoide. Essa ultrassonografia funciona, na verdade, como se fosse uma fotografia da tireoide. E aí eu vou saber o tamanho dessa glândula e as possíveis alterações que podem surgir no tecido da tireoide. O tecido da glândula tireoide é o que nós chamamos de parênquima. E ali podem surgir 3 tipos de alteração. O nódulo, que é sólido, e é ali que existe uma preocupação maior, muito embora a grande maioria dos nódulos tireoidianos seja benigna. Também podem surgir cistos. O material que existe dentro do cisto, ele é chamado de coloide. É um material que na verdade parece uma gelatina. É um material rico em proteína e que já existe habitualmente no tecido tireoidiano e que às vezes pode ficar acumulado ali. E existem também os nódulos mistos, que são aqueles que têm uma porção sólida e uma porção cística. Mais uma vez, a gente sempre vai olhar com cuidado para a porção sólida, porque é ali que pode existir alguma alteração. Quando nós fazemos a ultrassonografia e identificamos a existência de nódulo, várias características desse nódulo precisam ser avaliadas. E habitualmente a gente usa um sistema de classificação radiológico, que é chamado de TIRADS. O TIRADS, ele é empregado para ajudar nessa avaliação do nódulo. E dessa maneira, nós conseguimos avaliar objetivamente se esse nódulo é um nódulo suspeito, ou seja, um nódulo suspeito para uma doença maligna da tireoide, para um câncer de tireoide, ou não, se é um nódulo de baixa suspeição. O passo seguinte na investigação do nódulo tireoidiano é a realização de punção, que nós chamamos de PAF, punção aspirativa por agulha fina, que é um procedimento feito em consultório e guiado por ultrassonografia. Basicamente o que é feito é introduzir uma agulha fina dentro desse nódulo para coletar uma amostra de células de dentro desse nódulo. E essa amostra precisa ser encaminhada a um médico patologista, que vai fazer a leitura desse material. Quando é feita a leitura desse material, é dada uma classificação. Habitualmente nós empregamos a classificação de Bethesda, que é uma classificação que padroniza o resultado dessas punções. E é dessa maneira que eu vou saber se trata de um nódulo benigno, um nódulo indeterminado ou um nódulo suspeito ou positivo para malignidade. Dessa maneira é que nós vamos definir conduta, se esse nódulo precisa ser tratado ou se ele vai ser acompanhado.